Olá, internautas! Estamos aqui para apresentar a vocês a retrospectiva 2021 do programa Papo de Médico. Entre os vários programas que fizemos, tivemos que escolher alguns. Para isso, um dos selecionados, um dos mais pedidos da nossa audiência, foi o Papo de Médico com o Dr. Gutenberg Fialho, nosso presidente do Sindicato dos Médicos, nosso presidente da Federação Nacional dos Médicos, a qual eu entrevistei. Falamos sobre a condição da vida do médico em Brasília e no Brasil, falamos sobre a FENAM, falamos sobre o trabalho do sindicato, falamos sobre a Secretaria de Saúde e a medicina suplementar. Dentro desse contexto, houve diversos esclarecimentos do dia a dia do médico. Vamos então assistir agora o programa Retrospectiva Papo de Médico com o Dr. Gutenberg. Papo de Médico com o Dr. Carlos Fernando. Gutenberg, obrigado pela presença, obrigado por ter me convidado para conduzir esse programa em que você pensou nele, me chamou, estamos juntos aí, se a gente for ver aí nessa caminhada nossa, quase 35 anos de amizade, entre plantão, residência, vida profissional lá fora e aqui dentro do sindicato junto com esses 4 mandatos que a gente vem trabalhando pela categoria médica num todo em Brasília e nosso trabalho tem servido de exemplo pelo Brasil afora. Vamos começar com aquilo que eu anunciei do programa. De onde veio a ideia do Papo de Médico? Na verdade, bem, cumprimentar os internautas que acompanham o Papo de Médico e meu amigo Carlos Fernando, meu companheiro de jornada sindical, no dia a dia dos plantões, dos centros cirúrgicos. O Papo de Médico foi construído juntos, nós idealizamos juntos. Você que nos assiste, necessita tomar conhecimento da evolução tecnológica, dos avanços na medicina, nas diversas especialidades. E o Papo de Médico é o canal criado pelo Sindicato dos Médicos, que é pilotado por você, né, pelo nosso vice-presidente, secretário nacional da Federação Nacional dos Médicos, para que tire as dúvidas da sociedade, dos pacientes, através dos líderes das especialidades, que são os presidentes das sociedades, são aqueles colegas que presidem as sociedades e que estão aí na cabeça das inovações tecnológicas, da medicina nas diversas áreas de suas especialidades. O Papo de Médico, quando você me convidou, a gente rascunhou ele, né? Nós tivemos o cuidado de não deixar nenhuma especialidade de fora, como não vamos deixar. Tivemos o cuidado não só de convidar os coordenadores, como você falou, mas colegas que se destacam, colegas que têm trabalho prestado com grande informação, que gostam de fazer isso, que gostam de estar aqui para contribuir com nós. E dentro desse contexto, trazer também um pouco do nosso trabalho, um pouco do trabalho do sindicato, para esclarecimento dos colegas médicos, do pessoal que está nos assistindo, né, de toda a área da saúde e de todas as outras áreas, que o programa é um programa com muita modéstia, mas já muito feliz com isso. É um programa consagrado pela sua audiência. Então acho que nós podemos dar uma volta nessa informação tudo na área da medicina, na área de tudo. Vamos começar pela medicina suplementar, Gutenberg. Hoje, como é que você vê a evolução do parque tecnológico da medicina suplementar, da medicina dos convênios que estão aí? Como que cresceu os hospitais privados em Brasília? Que medicina hoje que nós temos aqui, uma medicina já de ponta comparado com as principais capitais, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Como que está Brasília hoje, desses últimos 10 anos? Na realidade, o parque hospitalar da medicina suplementar, dos hospitais privados, né, do Distrito Federal, cresceu substancialmente na última década, né? Eu cito, por exemplo, o Hospital Santa Marta, o hospital que eu nasci praticamente junto com ele. Eu fui para trabalhar no Hospital Santa Marta em 91, o hospital foi criado em 89, se eu não me engano. Eu estou lá no hospital há mais de 30 anos. Hoje é um dos principais hospitais da cidade e naquela região de Taguatinga, sem medo de errar, se não for o melhor hospital da região, os outros que existem se equiparam a ele. Certo. Né? Fora demais hospitais que chegaram em Brasília, como o Sírio-Libanês e demais outros. O Estardó, são hospitais de ponta. Mas nós estamos observando que Brasília hoje está se transformando, talvez, no segundo polo médico do país, né?
nós temos em São Paulo, e Brasília hoje está sendo referência para o Brasil todo, né? As pessoas estão vindo se tratar em Brasília. Portanto, eu digo sem medo de errar que Brasília hoje seria o segundo polo médico do país. Para vocês terem ideia, está funcionando em Brasília, há menos de talvez 5 anos, 5, 6 anos, o Sírio-Libanês, a segunda unidade do Sírio-Libanês no Brasil. A primeira unidade do Sírio-Libanês é São Paulo. Brasília tem a sua segunda unidade e a demanda é tão grande, Carlos Fernando, que o planejamento estratégico do Sírio-Libanês, pelas informações que eu tenho, os resultados foram atingidos na metade do tempo previsto no seu planejamento estratégico, para você ver o mercado, né, que Brasília, o entorno e essa região aqui do Centro-Oeste tem, e que faz com que a excelência do hospital atinja seu planejamento estratégico na metade do tempo. Assim como está sendo no Santa Marta, assim como está sendo nos hospitais da Rede DOC que vieram para Brasília, a Rede Santa, não podemos esquecer da Rede Santa, e o Hospital São Francisco, na Ceilândia, está lá construindo mais uma torre, né? Uma torre. Então, o crescimento é fantástico. E nós precisamos que esse crescimento ocorra também paralelamente com a rede pública, porque eu costumo dizer que a medicina suplementar, a medicina privada, ela não é concorrente do Sistema Único de Saúde, elas se complementam. Esse conceito é fundamental. Perfeito. Eu só queria complementar que uma das coisas gostosas desse programa é que a gente aqui não tem conflito de interesse, né? Tanto pelo tempo que a gente está em Brasília, pela amizade que a gente tem com os donos de hospitais, com os diretores, com os colegas, e se está aí esse crescimento realmente, uma competitividade sadia que trouxe uma tecnologia para cá, e mais uma vez repassar, né? O Grupo DOR, o Grupo Santa Lúcia, o grupo da oftalmologia, você pega o HOB, cresceu demais, você pega o CBV, o DAIA, que o Hospital DAIA também crescendo demais. De residência em cirurgia plástica, né? Exatamente, o grupo da oncologia do Cetros. Foi um inovador na cirurgia plástica, né? na cidade. Cetros, lá com o Murilo, o Gustavo Fernandes, essa turma toda, né? E por aí vai. Por aí vai. Então a cidade hoje, você falou... O Hospital de Águas Claras. Sim, né, do grupo ímpar, do grupo... Edson Bueno, né, o falecido Edson Bueno, a Mil, que dividiu nas holdings, né? Então nós estamos muito bem servidos hoje, eu acho que você colocou bem uma situação. Nós podemos estar se considerando aí hoje praticamente como o segundo polo do país aí em avanço e tecnologia. E o sindicato presta serviço aos colegas da melhor forma possível. Outra coisa que eu acho muito interessante do sindicato, ontem eu até conversava com o Frederico, amigo nosso lá do DOR, que a gente não entra na seara comercial, não entra na seara de como o médico trabalha. A gente deixa o médico com a sua autonomia dele escolher, dele aceitar a proposta de trabalho, dele transitar no mercado da medicina suplementar da melhor maneira que os grupos se juntam, montam e são absorvidos no mercado. A gente apenas oferece um respaldo de esclarecimento, de área jurídica, de interlocução e mais nada. Então nós temos um trabalho muito tranquilo em relação a isso e os colegas reconhecem essa maneira que a gente faz e tem toda a credibilidade. Por isso você vê o quanto que a gente atende aqui de colega no dia a dia, agendas cheias, lotadas, do colega da medicina suplementar, tanto comigo como com você na tua agenda, né? Na realidade o Sindicato dos Médicos tem de longa data, aí, desde a gestão do Arnaldo Bernardino, do Rossi, do César Galvão, se intensificando mais na gestão do César Galvão e a minha, um bom relacionamento com o Sindicato Brasileiro de Hospitais e Clínicas. E as demandas, quando surgem, são analisadas em conjunto, são trabalhadas em conjunto, no sentido de viabilizar a atividade médica e atividade hospitalar. Nós temos que ter sempre a política do ganha-ganha. Eu acho que dentro desse contexto, eu acho que agora a gente podia passar aí para o serviço público, que essa é uma característica da cidade de Brasília, onde nós temos o maior parque de serviço público do Brasil, né? O maior número de residência médica dentro de um serviço público no Brasil, e que a Secretaria de Saúde, ao longo dos anos, infelizmente, como todo serviço público e o SUS, sofreu uma degradação muito grande, e essa foi uma grande luta do sindicato aos servidores públicos do DF e também dos outros serviços públicos que aqui existem, né? Os tribunais,
a área militar, do colega que está nessa área e tudo mais, e te perguntar para você, Gutenberg, como que você vê o parque hospitalar do serviço público do Distrito Federal? Nós que já estamos quase aposentando nós estamos com quase 35 anos de serviço público, né, prestado aí, da nossa história de hospital materno-infantil, mas num todo, como é que hoje, todas as conquistas que a gente teve, né, GAN, plano de cargo, carreira de salário, a DIN que veio para descaracterizar esse plano de cargo, carreira de salário, que a gente tem uma vitória maravilhosa, a garantia de 40 horas, a garantia de GEMOV, a garantia da titulação, né, que por esses 4, 5 governos que a gente enfrentou, esses PL, essas retiradas, esse freio de perdas que a gente sempre faz, mas você, como encabeçando hoje o 4º mandato dentro do Sindicato dos Médicos, na FENAM, você já passou pelo CRM também, como conselheiro, e como é que você vê essa luta que você enfrentou todo esse tempo aí, pelo menos desde 2009 na cabeça, e 10 anos antes no Departamento Jurídico do Sindicato dos Médicos? Na realidade, o Parque Hospitalar da Saúde Pública do Distrito Federal é uma coisa fantástica, né? São 13, 14, 15 hospitais regionais, 17 hospitais regionais, 50 ou mais de 50 centros de saúde, postos de saúde, tem uma rede de capilaridade enorme. Infelizmente, o que nós não vemos nas gestões que se sucederam foi o compromisso de ampliá-la, melhorá-la e fazer a manutenção dessa rede hospitalar, que está em alguns hospitais, alguns centros de saúde, numa situação precária. E nós estamos aí cansados de ver situações constrangedoras, principalmente em época de chuva. Mas continua sendo uma coisa fantástica, né? E precisamos preservá-la, conservá-la, fazer a manutenção e ampliá-la, porque a demanda da população mais carente aumenta. Nós estamos vendo o crescimento da medicina suplementar, mas nós estamos vendo nitidamente também que tem uma demanda de gente que vem de fora. E a população carente do Distrito Federal também aumenta e precisa ter ampliado a oferta de serviços no serviço público. E o Sindicato dos Médicos tem feito um trabalho diuturno nesse sentido, visitar os hospitais, constatar as irregularidades, as desassistências, como fizemos segunda-feira no Hospital do Gama, e ontem à noite tivemos uma reunião aqui cobrando contratação de mais médicos, insumos, para que a população não morra dentro do hospital sem assistência, o que é um absurdo na capital da República. E o trabalho do Sindicato dos Médicos é incessante, as demandas são, cada dia aparece demanda, nós temos que atuar prontamente e mesmo assim, avançamos numa série de conquistas que você elencou, que foi do plano de cargos e salários, da redução da jornada de trabalho, a regulamentação da jornada de trabalho de 24 para 20 horas, pagamento de precatórios, mandado de junção, o plano de cargos e salário previu uma série de benefícios que foram estendidos às outras categorias, que é bom frisar aqui, que na época eu era secretário jurídico, fizemos o plano de cargos e salário, e as outras categorias copiaram literalmente o plano de cargos e salário dos médicos, portanto, é o médico, é o Sindicato dos Médicos, trabalhando em benefício de todos os servidores da saúde. E é assim que deve ser, e é assim que nós pretendemos continuar atuando, trabalhando não só para a classe médica, mas através da classe médica, levando seus benefícios a todos os servidores da saúde. Gutenberg, hoje, depois de 11 anos, né, de uma luta incansável no judiciário, a gente conquista a última decisão em relação ao direito de contar um tempo diferenciado insalubre de 1,2 para mulher, 1,4 para homem. O que é isso? A cada um ano trabalhado, 2 meses para a mulher, a cada ano trabalhado, 4 meses para o homem, pelas condições insalubres, para contar na sua contagem diferenciada para a sua aposentadoria. E agora está sendo publicado, nesse mês de agosto, o último recurso que coube dentro do Supremo Tribunal Federal. E essa medida favorece a todos da área da saúde, não só em Brasília, mas como no Brasil. Eu queria que você falasse a importância dessa luta nossa, a importância que o Sindicato dos Médicos teve dentro disso, onde você capitaneou isso por todos esses longos 4 anos de mandato. O que você traz aí para nós
dessa conquista aí que vai ser de muito benefício para todos. Essa é a grande expectativa dos colegas médicos, a contagem do tempo de serviço trabalhado em condições insalubres para efeito de aposentadoria, acrescentando aí no seu tempo de serviço, para o homem 40%, para a mulher 20%, e vai fazer com que as pessoas passem a ter o seu desejo, o seu descanso, né, tão desejado, que é a aposentadoria. Trânsito em julgado agora dia 4 de agosto, e o Sindicato dos Médicos, junto com a sua assessoria, está trabalhando a forma de nós operacionalizarmos essa reivindicação, essa conquista, já em conversa com o IPREV, que está criando uma circular para normatizar isso, e para a semana, com certeza, nós iremos anunciar, comunicar, convocar, talvez, os colegas para uma reunião aqui no auditório do sindicato, para explicarmos melhor como é que vai ser feito esse fluxo, porque tem que ser feito de uma forma ordenada, para que a Secretaria de Saúde e o IPREV tenham condições de cumprir a decisão. Não que eles tenham sido pegos de surpresa. Esse argumento não vale. Esse mandado de junção transitou em 2009. Quando a gente fala de trânsito em julgado, é até um negócio complicado, porque ele transitou em julgado em 2009. Infelizmente, fizeram vários recursos, né, eu diria até de litigância de má-fé, que foi aceita pelo judiciário e levou 11 anos para transitar em julgado novamente. Isso aí existe no Brasil, Cássio Fernando. Uma decisão que transitou em julgado, você transitar em julgado de novo. Né? Mas, infelizmente, são jabutis do judiciário brasileiro. Eu queria aproveitar esse momento do programa para fazer um chamamento aos colegas médicos, às médicas, para vir ao sindicato fazer a sua contagem de tempo de serviço. Nós temos um serviço aqui, um recurso humano, que faz a sua contagem, confere o seu contra-cheque, organiza a sua aposentadoria, busca tempos que você tem em outros serviços, em outros estados, prepara a sua pasta para aposentadoria, publica suas licenças premium, confere seu contra-cheque do ponto de vista de valor financeiro, né? E para isso você fica com a sua vida organizada. É só telefonar aqui no sindicato, 32441998, e pedir o agendamento para a conferência do seu contra-cheque e da sua situação de RH. Faz o seu planejamento previdenciário, né? Todo o seu planejamento previdenciário. A previsão do seu exatamente. Quando entrar com a abono de permanência, as licenças prêmios, quando vão ser pagas, quais são convertidas em pecúnia. Em tempo para aposentadoria. Tem todo esse levantamento, toda essa avaliação previdenciária feita aqui no nosso jurídico. Então, isso está aí para todos os colegas, não só aquele que está no serviço público, como aquele colega que está no serviço privado e tem seu tempo recolhido, desde seus tempos primórdios. Tem gente que antes de ser médico já trabalhou, já recolhia, né? E tudo isso você busca a sua certidão negativa no INSS, a verba esse tempo de serviço, esse tempo de trabalho, que vai contar agora para a tua vida médica das mais diversas formas. Então, esse chamamento eu queria deixar ele mais uma vez aqui para que vocês venham fazer esse levantamento aqui e se aposente de uma forma correta. Eu só vou dar um exemplo. Hoje, não se aposente sem pedir seu abono de permanência, porque isso muda no valor da sua aposentadoria. E tem colegas aqui que estão vindo consertar isso. Pediu aposentadoria, não pediu abono de permanência, não foi orientado na Secretaria de Saúde, por boa fé ou por má fé, não sei, não é verdade? E o colega hoje está vindo entrar aí com processo, com recurso para, às vezes, até desaverbar a sua aposentadoria ou retardar, mexer de novo no processo que foi pedido. Então basta só passar aqui você vai sair com tudo listadinho, com tudo que tem que fazer, porque esse trabalho que a gente montou praticamente é um protocolo, né, Gutenberg? Tem de A a Z, né? A gente tem esse trabalho aí com todo esse esclarecimento, por mais diverso que tenha sido sua vida. Tem colegas aqui que trabalhou em 20 lugares. Tem colega que teve uma vida mais contínua, né? Tem colega que trabalhou... Tem especificidade, na verdade esse planejamento ele é personalizado. Exatamente. Cada um tem uma peculiaridade. Então essa é uma chamada que eu aproveito o programa aqui para poder fazer isso. Agora, vamos montar aqui, Gutenberg, uma caminhada dentro desse contexto. A gente passou pela medicina suplementar um pouco, né? A evolução que teve Brasília, a grande importância que isso tem para a população, para a cidade. Falamos um pouco do serviço público. E uma coisa que ficou nos últimos 30 anos, em que o médico foi perdendo um pouco o seu poder de trabalho, o seu poder de ganho, uma série de fatores, principalmente
no dia a dia pelos projetos de leis que entram na Câmara, que vem do Senado, que vem do Congresso, que vem do governo. E a gente se preocupou com isso também. Não podemos deixar de reconhecer que a gente entendia como que a Frente Parlamentar do Agronegócio trabalha pela nossa necessidade de viver no Congresso, lutando pelas coisas médicas, na Câmara local aqui, lutando os problemas médicos, e a gente viu a falta do representante, né, no Brasil inteiro, a falta do médico vereador, a falta do prefeito, a falta do deputado distrital, a falta do deputado federal, a falta do deputado estadual ser da área médica, eleito pela área médica. E nós começamos esse trabalho nos primórdios, que deu essa alavancada para nós. Não podemos deixar de ter o mérito disso, de lembrar aqui do ex-ministro Mandetta, que com nós dois começou em Brasília, né, montar a Frente Parlamentar da Medicina, essa expectativa que hoje é uma realidade, e montar um veículo que leve os problemas das instituições, do Conselho Federal de Medicina, não tem problema com a autarquia federal, do Conselhos Regionais, da Associação Médica Brasileira e as federadas, das especialidades, dos sindicatos, da FENAM hoje, que você está nesse momento como presidente. Então nós precisávamos de uma instituição que levasse esses problemas à frente parlamentar para que a gente possa ali, né, resolver as coisas que vêm do governo para cá, que não vem coisas boas só, vem muitas coisas ruins, muitas retiradas de ganho, muitas dificuldades, muitas modificações. Então com isso, hoje nós conseguimos ter o Instituto Brasileiro de Medicina, que é o IBDM, né, que é esse veículo que faz isso, e temos a Frente Parlamentar, que hoje, depois da saída do deputado Mandetta do seu segundo mandato, hoje quem preside é o deputado Irã Gonçalves, nesse momento, né, e temos vários deputados que nos ajudam lá. Uma frente parlamentar hoje, você precisa de 190 deputados para compor ela. A gente conseguiu, ao longo dessa trajetória, para montar ela nesses 2 mandatos, nós temos mais de 250 deputados federais que compõem ela. Então eu gostaria que você falasse a importância hoje do IBDM, essa luta que foi, e o que é que está trazendo de benefício, o que está trazendo hoje para o médico, para que o médico tenha condições de trabalho e possa dar o melhor atendimento à população. E você é um dos fundadores dessa frente, tanto do IBDM como da Frente Parlamentar, com os nossos amigos aí que muito nos ajudaram. E como é que está essa luta nossa hoje? O IBDM, o Instituto Brasileiro de Medicina, foi uma inspiração da classe médica, né, que sentia a necessidade de ter um instituto que congregasse e acolhesse ali as demandas médicas e levasse para uma frente, a exemplo, como você falou, da frente do semelhante à frente do agronegócio, e foi criada a Frente Parlamentar da Medicina. Então, na realidade, o IBDM é o veículo que vai alimentar a Frente Parlamentar da Medicina com as demandas médicas, não só com reivindicações, com formulação de projetos para benefício da saúde pública, dos próprios servidores da saúde, dos próprios médicos, como também irão atuar no sentido de evitar que políticas públicas para a saúde que devem prejuízo à população sejam vetadas, sejam corrigidas, e até projetos que contrariem o exercício da medicina e que expõem a população ao charlatanismo, ao erro, à desassistência. Então, o IBDM, como veículo de demanda, o veículo que leva as demandas da classe médica para a Frente Parlamentar da Medicina, e a Frente Parlamentar da Medicina, conjunto de parlamentares que vão fazer com que as demandas da classe médica sejam ouvidas no parlamento para transformar as políticas públicas efetivamente em benefício da saúde da população. Temergo, Brasília, por exemplo, nós temos hoje um alinhamento com as instituições locais, que eu acho que isso tem beneficiado muito o trabalho dos nossos colegas. A importância hoje, nós temos até um almoço mensal para discutir isso, nosso elo de ligação com cada um respeitando o seu papel institucional, algumas divergências que possam ocorrer, mas eu acho que a gente converge muito bem nas decisões com a Associação Médica de Brasília, capitaneada nesse momento pelo Dr. Ogneve, o Conselho Regional de Medicina, pelo Dr. Farid e tua equipe,
e a Academia de Medicina pelo Marcos, né? Doutor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, radiologista, nosso amigo. Marcos Vinícius, e o sindicato, por você e a gente aí que assessora você e tudo mais. Como é que você vê a importância desse relacionamento entre as instituições e como que tem andado isso na sua avaliação em relação a uma Câmara Legislativa com um pouco de dificuldade que a gente tem tido e com esse desmando que está hoje na Secretaria de Saúde e daqui um pouquinho nós vamos falar do IGES também. Como é que você vê essa união? Na realidade, as entidades médicas conseguem conversar, conseguem avançar em demandas comuns, respeitando a peculiaridade de cada instituição. Nós temos a Academia de Medicina, que é a instituição que congrega os médicos mais experientes, que têm trabalho científico, que têm história na cidade, que fizeram muito pela medicina e que são realmente o exemplo para a cidade, pelo trabalho, pelo desempenho científico que realizaram durante toda a vida. A Associação Médica também é uma entidade científica, presidida pelo Dr. Agnésio Kozak, que atua também congregando as 51 especialidades médicas. O Conselho Federal Regional de Medicina é um órgão que regulamenta e preza pela prática da boa medicina, e o sindicato que faz atuação sindical em condições de trabalho, em condições salariais, e interfere e atua diretamente na promoção da boa qualidade de vida do médico no seu local de trabalho. E nós trabalhamos, Carlos Fernando, nas convergências, isso que é importante, né? Nós precisamos trabalhar sempre com as convergências para beneficiar a sociedade, o paciente, de uma forma geral, como principal objetivo, e o médico secundariamente, né? Portanto, essa parceria se transforma e se reflete nas ações políticas e nas ações preventivas, como agora a criação, recentemente, da Comissão de Assuntos Parlamentares, para orientar, dar consultoria até, entre aspas, aos parlamentares, naqueles projetos que os parlamentares, na ânsia de legislar, de beneficiar a população, elaboram, tentam colocar em votação e levar a plenário, levar a aprovação, mas que antes não tinha a participação da classe médica, a classe médica não é ouvida, e às vezes tinham discordâncias e até atuação nossa no sentido de não serem aprovados, até de arguir alguma inconstitucionalidade. Portanto, a criação da CAP, Distrito Federal, CAP Brasília, que vai atuar na Câmara Distrital, foi um avanço fantástico em termos de presença, de proatividade da classe médica junto à Câmara Distrital. Você, colegamente, que está ouvindo essa entrevista, você não sabe, às vezes você está ali no teu consultório, no teu dia a dia, pesado, árduo, sai do consultório, centro cirúrgico, sai do centro cirúrgico, vai para um plantão, e nós aqui em instituições do lado de cá, o quanto que a gente tem freado perdas, freado projetos de lei que chegam tanto local como no Congresso. E nós não podemos deixar de dar uma passada na Federação Nacional dos Médicos, onde nesse momento, e o que eu gosto muito desse programa, sabe o que é, Gutenberg? É que a gente fica à vontade para falar nomes de pessoas que nesse momento estão nos ajudando, estão atuando, estão nas pontas aí. Você vê o quanto que hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas do Distrito Federal nos ajuda no benefício do que é legal, do que é justo, do que é julgável, de uma coisa bem razoável, sem puxar para nenhum dos dois lados, onde o governo tenta distorcer isso, né? Podemos deixar de ter um agradecimento aqui ao Dr. Renato Rainha, conselheiro, ao Michel, ao Manuelzinho, ao Inácio, né? Esse pessoal que sempre nos recebe lá, não só nós, como as outras entidades também, naquilo que a gente vai lá buscar de freio de perda, que eu sempre chamo, né? Às vezes o colega não vê uma conquista toda hora, poxa, o que o sindicato está fazendo, o que a associação médica está fazendo, mal sabe que por trás desse o que está fazendo tem muita coisa que a gente está freando, porque só nós que estamos dentro das instituições, nós estamos vendo o quanto que o governo luta contra a gente, né? E, infelizmente, é desse jeito. Basta ver tabelas de honorários do SUS hoje, tabelas de honorários da medicina suplementar, a luta que está a vida do médico e tudo mais. E a gente viu que um modelo que começou a andar pelo país, afora, e Brasília não foi diferente, foi o modelo das OS, né? As organizações sociais, onde você não consegue arrumar a tua casa e você traz gente de fora para arrumar a tua casa com espírito realmente de verdadeiros caça-níqueis
e a gente teve essa oportunidade de ver por dentro do Tribunal de Contas como que isso foi mostrado no Brasil todo que não deu certo. E falando de Brasília, eu penso que os deputados naquele momento do mandato anterior da Câmara Legislativa foram infelizes em votar no modelo da implantação de uma OS, né, que o IGES nada mais é do que uma OS travestida de IGES, e está aí hoje toda essa situação. Acabamos de ter uma audiência pública aqui dentro do sindicato há uns dias atrás, como que está a situação do nosso querido e falido Hospital de Base, como que está a situação do nosso querido e falido Hospital de Santa Maria, e como que está a situação do Hospital do Gama e de todos, de toda a situação. E o sindicato vem lutando com isso. Então eu acho que isso mostra a necessidade de representação médica nos locais de decisão, e eu queria que você fizesse uma palavra do presidente do Sindicato dos Médicos, como que ele analisa isso dentro de Brasília e que tristeza é essa que a gente tem aqui dentro do peito. Não, primeiro a gente tem que agradecer os órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e tal, que sempre têm ouvido o Sindicato dos Médicos e têm ouvido e permitido que nós possamos levar a esses órgãos a nossa visão e até a realidade fática, porque o que o governo leva para os órgãos de controle é fantasia. A gente leva a realidade fática. E essa capacidade de nos ouvir que os órgãos de controle têm é muito importante, não só para o sindicato, mas para a sociedade como um todo. Uma das missões nossas é trabalhar para que a população tenha uma boa assistência. Isso se faz dialogando também com os órgãos de controle. Com relação ao IGES, infelizmente, a Câmara Distrital, no governo passado, do ex-governador Hollenberg, cedeu ao seu canto, né, de sereia e criou esse monstro que hoje parasita todo o sistema público de saúde do Distrito Federal, fazendo com que um rombo de 250 milhões de reais ou mais, né, com falta do básico, até de fraldas, né, com pacientes morrendo com câncer porque não consegue ser operado, paciente perdendo o rim porque não consegue tratar um cálculo renal e outras coisas mais, consiga mais dinheiro através de emendas parlamentares, como aconteceu quarta-feira passada. Quer dizer, é um monstro que cresceu, que está crescendo. É necessário que os órgãos de controle, que o Ministério Público, que o Judiciário e que as entidades representativas de classe e a sociedade organizada como um todo haja para que isso não continue, porque daqui a pouco você vai ter os hospitais públicos sem receber recurso nenhum e todo o recurso da saúde pública do Distrito Federal sendo destinada a uma instituição que está quebrada, que tem rombo, que gere mal e ainda cria, Carlos Fernando, e vocês que nos ouvem, um pacote de benefícios. Acabaram de aprovar na Câmara Distrital um pacote de benefícios para os seus diretores pagarem plano de saúde, pagarem internet, pagarem celular, não sei se é aluguel, não lembro agora, mas uma série de benefícios que nem toda entidade privada oferece, rica e oferece servidores. Então, a instituição quebrada, endividada, dá de presente, 4 meses antes do Natal, um pacote de benefícios, que Brasília está implantando, nesse caso, o Papai Noel antecipado, com dinheiro nosso, com dinheiro dos nossos recursos. Bem, Dr. Gutenberg Fialho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Vamos dar uma volta no Brasil. Abertura e número de faculdades de medicina e revalida, presidente. Qual a posição do presidente da FENAM? O revalida tem que ser realizado, não o revalida light, mas o revalida pelas faculdades públicas, como foi regulamentado, 2 vezes ao ano, permitindo que quem se formou no exterior tenha a oportunidade de revalidar o seu diploma, de mostrar que tem uma formação epidemiológica compatível com a realidade do país e que, se tiver competência, entre no mercado de trabalho. Não passou no revalida, se prepara, corrige as deficiências e vamos trabalhar, que o país é enorme. Nós não podemos permitir que venham atuar no país pessoas que não tenham formação epidemiológica compatível com as nossas necessidades. Portanto, é necessário que haja qualificação e haja formação. A abertura indiscriminada de escolas médicas é um erro, né? Você tem escolas formadas sem hospitais de referência, sem campo, sem cenários, né? sem hospitais,
sem locais para os alunos aprenderem e estudarem. Ontem mesmo eu recebi uma estudante de medicina interna que não consegue ter acesso ao centro de saúde, ao posto de saúde, para treinar, para estagiar, porque aqui em Brasília tem faculdade que não tem cenário para os estudantes se formarem. Quer dizer, isso é um absurdo. Nós temos excesso de faculdades, já temos excesso de médicos, já temos desemprego na categoria, portanto, é necessário que haja um controle social disso, para que nós não tenhamos aí profissionais despreparados, que em vez de beneficiar a sociedade, vai causar iatrogenia e uma série de outros malefícios à sociedade. Carreira médica de Estado, Gutenberg. Isso levaria o médico aos rincões, uma carreira como o juiz tem, o promotor tem, e nesse governo Bolsonaro agora nós tivemos Médicos pelo Brasil, que foi um tampa-buraco. Como que a FENAM vê isso, o presidente da FENAM vê isso? Carreira médica de Estado é o nosso sonho, levar os médicos para os grotões, para os desertos assistenciais, uma carreira estável, com salário decente, e permitir que ao longo do tempo ele retorne para os centros mais desenvolvidos, como é as carreiras de Estado aí, que tem como o Judiciário, como o Ministério Público, como a Defensoria e tal. Nós queremos uma carreira médica de Estado com as prerrogativas típicas das carreiras de Estado. Hoje nós temos 1/3 de residência médica, deve estar formando aí no Brasil, 32, 33 mil médicos aí no Brasil, pela quantidade de faculdades que abriu. Só perdemos para a Índia, em número de faculdades de medicina no mundo. E esses cursos de pós-graduação aí, como é que o presidente Gutenberg da FENAM vê esses cursos de pós-graduação e esse 1/3 só de vagas que tem? E tem mais um dado para lhe falar, 550 mil médicos trabalhando, 183 mil médicos apenas com título especialista. Qual é a tua avaliação, presidente? Na realidade, eu tenho uma visão bem peculiar disso. Pós-graduação, permissão do Ministério da Educação para curso de pós-graduação ser criado, tem que ter exigências mínimas. Você não pode colocar em andamento, em curso, uma pós-graduação que não tem um staff, né, não tem professores qualificados com o mínimo de currículo, né, porque senão você vai ter gente com pós-graduação totalmente desqualificada. Então, a qualidade acima de tudo, a meritocracia nisso. Com relação às especialidades médicas, é importante que você tenha, todos os profissionais tenham acesso a uma especialidade, a uma residência médica. Mas mais importante do que ter a residência médica é ter um profissional bem formado. Porque o cidadão, quando se forma médico, ele tem que sair da faculdade com a formação que permita resolver os principais ou os mais comuns problemas de saúde da população, né? Porque senão você não se transforma em médico, você se transforma em técnico. O médico que só sabe isso, só sabe aquilo, na realidade, toda especialidade convive com as complicações e as intercorrências das especialidades médicas como um todo. Então, o ser humano ele apresenta intercorrência de todas as especialidades médicas. Portanto, o médico tem que ter noção básica para identificar as outras complicações, os outros sintomas, os outros agravos do organismo como um todo. Portanto, me preocupa muito a visão de formar especialistas sem se preocupar com a formação geral do colega que sai da faculdade, Carlos Fernando. Ok. Gutenberg, a reforma administrativa e tributária hoje, como que a FENAM vê isso? A reforma administrativa é um desastre, né? É montada num falso discurso do Paulo Guedes, que o servidor público é privilegiado, isso e aquilo todo, e você mostra que é um engodo, que é uma falácia, né? Que é uma fraude intelectual, quando ele diz que tem que haver a reforma porque tem que cortar privilégios, e os que têm privilégio ele deixa de fora. Que diabo é isso? O cara bebeu, fumou maconha, tá, tem que ser nesse nível, porque se eu digo que tem que cortar privilégio, quem tem privilégio fica fora da administração, o cara surtou e montou a narrativa e está se repetindo. Então, o Brasil tem dessas coisas, né? Com relação à reforma tributária, eu tenho minhas dúvidas. Essa história de que vai beneficiar a classe médica, isso, aquilo, outro, eu acho que é um discurso montado. Quando você coloca um limite razoável, limite mínimo ali de não tributação de lucro líquido, impede que as pessoas avancem no sentido de ampliar os seus negócios, essa coisa não pode estar certa. Eu tenho que ser estimulado a crescer e não me manter naquele patamar.
você está sendo condenado a ser eternamente um empresário medíocre? O país precisa de empresários arrojados que possam crescer, gerar emprego e aumentar a arrecadação. E o governo tem que estimular isso, aumenta a carga tributária, né, que a gente lembra o Quinto dos Infernos, que foi aí uma seriado que mostrava o que era o quinto, que era a derrama, que era 20% de impostos, e nós estamos bem acima disso em pleno século XXI. Portanto, a reforma tributária não me agrada, não acho que beneficie, apesar do discurso, da narrativa, não me convence. Hoje, o trabalho da FENAM junto à Frente Parlamentar, então, luta com essa posição, né? Eu queria uma palavra sua hoje. Telemedicina, presidente. Telemedicina é uma realidade há mais de 40 anos. Então, quer dizer, é os discursos que se montam e soltam como se fosse, né, repaginam e soltam como se fosse coisa nova. Na década de 70, o Hospital de Base, o antigo Hospital de Base, inaugurava a telemedicina no Distrito Federal, com o doutor Osório Rangel, transmitindo por telefone, atividade elétrica para Paracatu, através de um telefone. Então a telemedicina sempre existiu, está se aperfeiçoando, que bom que seja assim. Agora o que nos preocupa é a teleconsulta, é o canto da sereia da teleconsulta, porque, meu amigo, charlatanismo virtual é um problema grave. Temberg, vamos passar por um assunto aqui que foi uma coisa que apavora o mundo, né? E modificou muito. Vai modificar mais a telemedicina, vai modificar mais o comportamento da gente nas reuniões, que são as videoconferências, que são todos esses chats que estão aí e tudo mais. Covid, o que sabemos de Covid, o que esperamos e num pupurri aí vacina, tratamento e modificação tanto do comportamento biopsicossocial hoje nosso daqui para frente? A Covid a gente aprendeu muito com ela e continua aprendendo, até porque cada cepa tem um comportamento diferente, um quadro clínico diferente, mas nada que hoje não se consiga controlar. O quadro clínico das infecções pela variante Delta, o que é que avançou? Né? Avançou no sentido de que o quadro clínico tradicional, que é a perda de perda do olfato, né? Perda do sabor, perda do paladar, não existe na variante Delta. Mas, fora isso, o resto do quadro clínico é o mesmo. Basta pensar na doença. O que é importante, a gente, que faz medicina, que faz clínica médica, sabe que você só diagnostica quando você pensa. Portanto, hoje, todo paciente que chega no seu consultório com quadro gripal, qual a primeira hipótese? Em que é que você não pode deixar de pensar? Covid. Covid. Qual o tratamento? Sintomas e acompanhar a avaliação clínica e fazer o devido manejo clínico. Né? Agora, a imunização é um problema, porque a vacina é o remédio, as vacinas que estão aí disponíveis nunca foram tanto estudadas, nunca se estudou tanto, nunca se investiu tanto em fabricação de vacinas, e tem aí um movimento negacionista que realmente prejudica a nós avançarmos e conseguir aí a imunidade de rebanho. Realmente isso aí a gente critica, acha que as pessoas têm que valorizar a vida. Eu repito que a vida não tem repescagem. Você não é no futebol, não é no campeonato que você tem uma segunda chance. Morreu, acabou. Então vamos ter mais compromisso com a vida, né? Porque comportamento irresponsável, você só percebe que é irresponsável quando você perde o seu parente. Eu tenho vários exemplos de pessoas que, quando perdeu o parente, aí caiu a ficha. E aí já é tarde, porque não volta mais. Né? Vamos continuar avançando na vacinação. O Brasil já está produzindo a 4ª vacina, né? Se eu não me engano, é a Universidade do Rio de Janeiro que está produzindo a vacina. Então a gente está avançando no sentido de controlar. A videoconferência, né, essa epidemia, eu chamo de videoconferência, avançou, resolveu o problema do isolamento, mas tem levado também ao adoecimento. As pessoas estão adoecendo, sobrecarga de trabalho, a sensação do profissional e do doméstico não tem limites, você não tem hora para trabalhar, você está tendo problema de dor, está voltando às doenças osteomusculares, que acontecia na década de 80, 88 mais ou menos,
quando explodiu as doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho, as antigas leis, na época eu estava começando na medicina do trabalho, e agora está voltando com as videoconferências, com home office. Portanto, a videoconferência dá a sensação de que você está 24 horas à disposição. Não é assim. Então precisa de regulamentação, de horário, de descanso, de remuneração adequada. E não tenha dúvida, o encontro presencial é o padrão ouro. Fora as doenças mentais hoje que se exacerbaram demais, a ansiedade, a depressão, isso daí pelo isolamento, quer queira de uma forma ou não também, né, Gutenberg? E a angústia. E as perdas, a angústia, né? Acho que isso não pode deixar de fazer. Bem, eu acho que nós fizemos aí no nosso programa aí uma passada geral nas coisas e nos principais assuntos, nas principais tarefas que o sindicato tem. Eu, sem falsa modéstia, eu gosto de falar que a gente é um sindicato pioneiro no Brasil, né, na proporção de número de associados, das nossas prestações de serviço e tudo mais. E é a pergunta que não quer calar, né, Gutenberg? Eu gostaria de, depois de 2 campanhas, um médico ginecologista, perito, clínico, 4 mandatos na frente de um sindicato e outras instituições. Por que ser político, Gutenberg? Olha, a política é onde você realiza um trabalho em prol da coletividade. O trabalho individual você faz sozinho, mas para beneficiar a coletividade você tem que ter mandato, você tem que ter presença, voz e tribuna no parlamento. Isso é que eu preciso hoje, é aumentar mais ainda o meu trabalho em prol da coletividade. Vai para mais uma candidatura? Vamos tentar, com a ajuda sua, com a ajuda de você que me ouve, e de todos que querem uma qualidade de saúde no Distrito Federal, o resgate, inclusive, do sistema de saúde do Distrito Federal, que é o nosso compromisso, que é o que eu mais invisto, mais procuro, e tenho meta, mas eu preciso construir isso com vocês. O que você quer de resgate para o Distrito Federal hoje na saúde? Alguém que chegue no centro de saúde, tem um clínico para lhe atender, um ginecologista, um pediatra, consiga a sua receitinha da losartana potássica, do metildopa, do fenobarbital para o seu filho que tem epilepsia, que hoje uma simples receita não se consegue para comprar um remédio controlado, que tem levado sofrimento e dor e até óbito às famílias do Distrito Federal. Ok. Bem, internautas, a você, colega médico, colega médica, você da área da saúde e todos vocês que não são da área da saúde, eu acho que trouxemos algumas informações institucionais, informações de trabalho de uma instituição que trabalha em prol de você, que milita na nossa área e que tem um único objetivo: atender bem a população, que essa é a nossa meta, essa é a nossa vida, a nossa dedicação, né, Gutenberg? E dizer aos colegas das especialidades que não foram ainda convidadas que reclamem, não só do presidente, como do vice, a oportunidade de vir aqui falar com os seus colegas de especialidade, com a população de forma geral. Então, eu queria deixar aqui um muito obrigado pela audiência, um muito obrigado pela paciência com a gente, um muito obrigado pela credibilidade do programa. Como você fala, né, Gutenberg, é um programa de utilidade pública, de informação. Dizer aos colegas, aqueles que não foram citados, o nosso programa não tem conflito de interesse, o Papo de Médico tem toda essa finalidade, e deixar frisado a você, Gutenberg, que do fundo do meu coração, você é meu irmão fraterno e o meu melhor amigo. É isso que eu posso deixar aqui para que todos de Brasília e do Brasil saibam. Obrigado, meu irmão, eu não tenho dúvidas quanto a isso. É isso aí, pessoal. Essa foi a temporada 2021 Papo de Médico. Aguarde agora, para 2022, voltaremos com a nova temporada. Espero vocês. Obrigado pela audiência.